O couro do banco de trás estava frio contra minha bochecha. Prendi a respiração, encolhida como uma bola atrás do banco do motorista do BMW do meu marido. Um sorriso bobo no rosto, como de uma adolescente brincando de esconde-esconde. As marmitas que eu havia preparado por 2 horas estavam ao meu lado, em uma sacola térmica. Sua massa favorita, tiramisu caseiro. Tudo feito com amor. Eu ia surpreendê-lo. Meu Deus, como fui idiota. Ouvi passos se aproximando. 2 fileiras. Meu coração disparou de alegria. Talvez ele estivesse caminhando com um colega. Eu esperaria até que ele entrasse, então apareceria e o surpreenderia. Imaginei seu rosto se iluminando, aquele sorriso caloroso pelo qual eu me apaixonara 12 anos atrás. A porta do carro se abriu. O veículo se mexeu quando alguém se acomodou no banco do motorista. Então, a porta do passageiro se abriu. Tem certeza de que ninguém nos viu? Disse uma voz feminina. Meu sangue congelou. Relaxa, respondeu meu marido. Sua voz estava diferente, mais leve, um pouco mais jovem. Todo mundo pensa que estou na reunião no centro. Eu não conseguia respirar. Não conseguia me mexer. Todos os músculos do meu corpo travaram. Meu Deus, eu precisava disso. A mulher suspirou. Ficar perto dela o dia todo, fingindo me importar com suas histórias chatas, suas tentativas patéticas de ser interessante. Eu mereço um Oscar. Meu marido riu. Riu mesmo. Me conta, disse ele. Ontem à noite, ela tentou iniciar o sexo usando uma lingerie ridícula. Quase não consegui manter a cara séria. É como colocar uma fita em um carro usado e chamá-lo de novo. A mulher deu uma risadinha. Aquela risadinha. Eu conhecia aquela risadinha. Não, não, não. Coitadinha, disse a mulher, com a voz carregada de falsa simpatia. Ela realmente acha que você ainda a ama. É quase triste como ela é tão desinformada. A idiota não tem ideia, disse meu marido. Não faz ideia de que, nos últimos 3 anos, eu venho planejando tudo. O negócio está quase todo em meu nome agora. A casa, as contas, estou movimentando dinheiro há meses. Quando eu pedir o divórcio, ela vai ficar sem nada. E ela nunca vai desconfiar que fui eu. A mulher disse que era sua melhor amiga. Aquela em quem ela confiava para tudo. Minha irmã. A mulher no carro do meu marido era minha irmã. Tampei a boca com a mão para não gritar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e silenciosas. As marmitas pressionavam minhas costelas. Eu queria morrer. Eu queria desaparecer. Eu queria que aquilo fosse um pesadelo do qual eu pudesse acordar. Mas aquilo era real. E naquele momento, algo dentro de mim não se partiu simplesmente. Se estilhaçou em 1000 pedaços afiados como navalhas. E cada pedaço queria sangue. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Deixe-me contar sobre a mulher que eu costumava ser. A mulher que morreu naquele carro. Seu nome era Helena Marie Castellano. Ela tinha 38 anos, embora ultimamente se sentisse mais velha. Cada dor e sofrimento era um lembrete de que a juventude estava se esvaindo. Ela lecionava literatura americana no Riverside Community College, emprego que ocupou por 14 anos. Ela adorava o lugar, apesar do salário medíocre e dos alunos que às vezes dormiam durante suas aulas sobre Hemingway e Fitzgerald. Ela conheceu Aiden Whitmore na inauguração de uma galeria na cidade 12 anos antes. Estivera lá com amigos do trabalho. Ela já tinha amigos naquela época, antes de toda a sua vida se resumir a ser esposa. Ele estava lá para atender uma cliente, uma artista que ele estava aconselhando sobre oportunidades de investimento. Ele a abordou na mesa de vinhos. Alto, bonito, com aquele ar profissional e despojado. Cabelo escuro, olhos azuis, terno caro. Ele sorriu para ela e disse: você parece realmente entender de arte, ao contrário de todos os outros aqui que fingem ser cultos. Ela riu. Conversaram por 2 horas. Ele pediu o número dela. Ela deu, com o coração palpitando de esperança. O primeiro encontro deles foi em um restaurante italiano em Little Italy. Ele pediu o pappardelle com ragu de cogumelos selvagens e insistiu para que ela experimentasse. Ela se apaixonou, talvez tenha começado a se apaixonar por ele também. Ele era atencioso, charmoso, interessado em tudo sobre ela. Que livros ela amava? Quais eram os seus sonhos? O que a fazia feliz? Ela lhe contava tudo. Se abria de um jeito que raramente fazia. Contou a ele sobre a perda dos pais quando era jovem, sobre a criação da irmãzinha, sobre seu amor por ensinar, sobre seus sonhos silenciosos de talvez escrever um romance algum dia.
Ele ouviu tudo, pareceu genuinamente interessado. Fez com que ela se sentisse reconhecida de uma forma que nunca havia se sentido antes. Eles namoraram por 8 meses antes de ele a pedir em casamento. Um pedido discreto em casa, só os dois, um anel simples. Ela disse sim sem hesitar. Eles se casaram na prefeitura com apenas alguns amigos. Nada de especial. Nenhum dos dois queria uma cerimônia grandiosa. Ela usou um vestido branco simples. Ele, um terno. Trocaram votos, se beijaram e começaram a vida juntos. Os primeiros anos foram bons, muito bons. Eles compraram uma casa juntos, uma casa colonial de 4 quartos no subúrbio, grande demais para 2 pessoas, mas conversaram sobre filhos, sobre encher aqueles cômodos vazios com barulho, vida e alegria. Ela engravidou 2 vezes e sofreu abortos espontâneos nas 2. Depois da segunda, algo se partiu dentro dela. Ela entrou em depressão que durou meses. Aiden a apoiou, ou assim ela pensava, abraçou-a enquanto ela chorava, disse que tudo ficaria bem, que eles continuariam tentando. Mas depois de um tempo, eles pararam de tentar, pararam de falar sobre o assunto. O quarto vazio continuou vazio. Ela se dedicou ao trabalho, a ser esposa, a fazer da casa deles um lar. Ela aprenderá a cozinhar as comidas favoritas dele, mantinha tudo limpo e organizado, tentava ser a parceira perfeita. E quando Vitória apareceu, 8 anos depois do casamento, destruída e desesperada, Helena a acolheu sem hesitar. Vitória, sua irmãzinha, 3 anos mais nova, mas sempre parecendo mais nova do que isso. A criança selvagem, a linda, aquela que deixou sua pequena cidade natal para ir para Nova York aos 18 anos, determinada a se tornar modelo e atriz, algo glamouroso e emocionante. Os pais se preocupavam com ela. Mandavam dinheiro que ela provavelmente gastava em festas e roupas de grife. Ligavam toda semana implorando para que ela voltasse para casa, se acalmasse e fosse mais parecida com Helena. Por que você não pode ser responsável como sua irmã? A mãe delas havia perguntado mais de uma vez. Helena tem um bom emprego, um bom marido. Ela está construindo uma vida estável. Vitória revirou os olhos. Porque eu não sou chata como Helena. Eu quero viver de verdade, não apenas existir. Aquilo doeu. Mas Helena não disse nada. Ela apenas sorriu e mudou de assunto. Era assim que ela era. A pacificadora, a responsável, aquela que engolia suas mágoas para manter todos felizes. Quando seus pais morreram, o motorista bêbado, uma noite chuvosa, tudo se foi num instante. Vitória se desfez completamente. Ela apareceu na porta de Helena 6 meses depois com 2 malas e rímel escorrendo pelo rosto. Não tenho para onde ir, soluçou. Estou falida, Helena. Estou tão falida e tão perdida e não sei o que fazer. Todos que eu pensava serem meus amigos desapareceram quando fiquei sem dinheiro. As agências de modelos me dispensaram. Não consigo pagar meu aluguel. Não tenho nada. Por favor, preciso da minha irmã mais velha. O que mais Helena poderia fazer? Vitória era a única família que lhe restava no mundo. Seus pais estavam mortos. Sem tios ou tias, sem primos, só eles. Claro que você pode ficar, disse Helena, abraçando a irmã que soluçava. Fique o tempo que precisar. Aiden não ficou nada feliz. Ela viu isso em seu rosto, mesmo que ele tentasse esconder. Quanto tempo é o tempo que ela precisar? Ele perguntou naquela noite, quando Vitória dormia no quarto de hóspedes. Não sei, alguns meses. Só até ela se recuperar. Helena, ela tem 32 anos. Ela deveria ser capaz de cuidar de si mesma. Ela acabou de perder nossos pais. Ela precisa de apoio. Aiden suspirou. Tudo bem, mas estabeleça alguns limites, ok? Esta é a nossa casa, o nosso espaço. Não deixe que ela tome conta de tudo. Não vou, Helena prometera. Mas de alguma forma, os meses se transformaram em anos. Vitória conseguiu um emprego como recepcionista em um consultório odontológico. Um salário mínimo, mas já era alguma coisa. Ela começou a fazer terapia, frequentou a academia, parecia estar melhorando, e Helena ficou muito orgulhosa dela, muito feliz em ver a irmã prosperando. Ela nunca tinha reparado em quanto tempo Vitória e Aiden passavam juntos. Nunca achou estranho quando chegava em casa e os encontrava rindo na cozinha. Nunca questionou as piadas internas que eles pareciam inventar. A Vitória é muito engraçada quando você a conhece, disse Aiden certa vez. Entendo por que você a ama tanto. Helena ficará satisfeita, feliz por seu marido e sua irmã se darem bem. Que bênção! Ela pensava que as 2 pessoas que mais amava também se amavam. Meu Deus, como ela fora tão estúpida, tão cega, tão patética e tragicamente ingênua. Aquela era a mulher que entrará no banco de trás do carro de Aiden com macarrão caseiro e um coração cheio de amor. Aquela mulher estava morta agora.
E que bom que se livrou dela. Não fui para casa imediatamente. Não consegui. Em vez disso, dirigi sem rumo pela cidade com a mente a mil, tentando processar o que tinha ouvido. 3 anos. Eles estavam me traindo há 3 anos. Pensei no passado, tentando lembrar quando tudo tinha começado. 3 anos atrás, teria sido verão, 5 anos depois da mudança de Vitória. O que estava acontecendo naquela época? Eu estava estressada com o trabalho. A faculdade estava passando por cortes no orçamento. Meu departamento estava ameaçado de demissões. Eu passava longas horas em reuniões lutando para salvar empregos que mal chegavam em casa. Aiden viajava muito a trabalho. Ou pelo menos era o que ele dizia. Quantas dessas viagens tinham sido reais? Quantas tinham sido desculpas para estar com ela? E com Vitória? 3 anos antes, ela começara a trabalhar no consultório odontológico. Começara a reorganizar a vida. Ficara tão grata a Helena por apoiá-la. Que sabe o ponto. Parei num estacionamento vazio perto do rio e fiquei ali, com o motor ligado, olhando para o nada. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Vitória. E aí, mana, quer jantar comigo hoje à noite? Vou fazer aquela receita de frango que você gosta. Fiquei olhando para a mensagem, o afeto casual, a falsa intimidade, a traição completa e absoluta escondida atrás de palavras amigáveis. Outra mensagem. O Aiden acabou de me mandar uma mensagem. Ele disse que vai chegar tarde, noite dos meninos ou algo assim, então somos só nós, meninas. Podemos assistir aquele programa que estamos acompanhando. Ela estava montando seu álibi, certificando-se de que eu estaria fora para que ela pudesse dormir com meu marido na minha cama. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava de volta. Parece perfeito. Na verdade, estou ansiosa para o clube do livro hoje à noite. Não vou lá há semanas. 3 pontos apareceram. Ele estava digitando. Certo. Clube do livro. Esqueci que era hoje à noite. Bom, vou deixar o jantar quentinho para você. Divirta-se. Divirta-se. Enquanto ela dormia com meu marido na minha casa, na minha cama, eu queria jogar meu celular. Queria gritar. Queria voltar para o estacionamento e atropelar os dois, mas não o fiz. Em vez disso, respirei fundo. Depois outra e mais outra. Eu precisava pensar com clareza, precisava planejar. Eles me achavam idiota, patético, passivo demais para revidar. Eu os deixaria continuar pensando assim. Eu iria para casa. Agiria normalmente. Fingiria que não tinha ouvido nada. E enquanto eles se elogiavam por serem tão espertos, eu reunia evidências e construía meu próprio caso. Se Aiden quisesse guerra, ele a teria. Mas ele nunca veria chegando. Cheguei em casa por volta das 15 horas. O carro da Vitória estava na garagem. Sentei-me no meu carro por um momento, me recompondo, enxugando quaisquer vestígios de lágrimas. Olhei meu rosto no espelho. Eu parecia cansado, mas não obviamente devastado. Teria que servir. Entrei em casa. Vitória estava na sala, encolhida no sofá com seu laptop. Ela olhou para cima quando entrei, seu rosto se iluminando com um sorriso tão genuíno, tão caloroso, que por um momento quase duvidei do que tinha ouvido. Quase. Ei, você chegou cedo em casa, ela disse. Como foi seu dia? Ótimo, eu disse. Minha voz soou normal. Fiquei impressionada com o quão normal ela soou, como se eu não tivesse acabado de ouvir meu mundo inteiro desmoronar. Terminei de corrigir as provas mais rápido do que eu pensava. Como foi a sua? Sabe, a mesma coisa de sempre. A senhora Henderson voltou e reclamou da dentadura de novo. Juro que aquela mulher só gosta de ter do que reclamar. Ela começou a contar uma história sobre o seu dia, animada e engraçada, e eu me forcei a ouvir, me forcei a rir nos momentos certos. Me forcei a ser a irmã mais velha que me apoiava, tudo isso enquanto pensava no que ela tinha dito no carro. Ficar perto dela o dia todo, fingindo me importar com suas histórias chatas. Eu mereço um Oscar. Eu também, porque estava dando a melhor performance da minha vida. Quer um pouco de chá? Perguntei quando ela terminou sua história. Parece perfeito. Ela disse. Fui até a cozinha e preparei um chá. Earl Grey para mim, camomila para ela. Como sempre, até me lembrei de que ela gostava de mel, sem açúcar. Sentamos juntos à mesa da cozinha, tomando chá, conversando sobre coisas sem importância. Ela me contou sobre um cara do trabalho dela que a convidou para sair. Não sei, disse ela. Ele parece legal, mas ainda não sei se estou pronta para namorar. O que você acha? Acho que você deve fazer o que achar certo, eu disse. Mas não se subestime. Você merece alguém incrível. Você é o melhor. Você sabe disso, disse ela, estendendo a mão para apertar a minha. Não sei o que faria sem você. A mão dela estava quente na minha. Seus olhos pareciam sinceros. Se eu não soubesse, acreditaria nela, mas eu sabia.
Eu também não sei o que faria sem você, menti. Ela sorriu. Irmãs para sempre, certo? Para sempre, concordei. Por volta das 17 horas, comecei a me preparar para o clube do livro. Era de verdade. Eu tinha clube do livro toda terça-feira, mas estava planejando pular e passar a noite com o Aiden. Talvez tentar reconectar. Ainda bem que não sugeri isso. Ainda bem que consegui comparecer. Divirta-se esta noite, Vitória gritou enquanto eu pegava minha bolsa. Não deixe Brenda monopolizar a conversa de novo. Vou tentar, eu disse. Obrigada por manter o jantar quentinho para mim. Claro, é para isso que servem as irmãs. Fui até o meu carro, entrei e fui embora. Mas não fui ao clube do livro. Em vez disso, dirigi por 3 quarteirões e estacionei em uma rua lateral. Então, peguei meu celular e abri um aplicativo que baixei anos atrás e esqueci. Um aplicativo de segurança residencial que se conectava à câmera da campainha que o Aiden tinha instalado. Eu nunca tinha usado antes. Nunca senti necessidade de espionar minha própria casa, mas agora eu o usava. A câmera mostrou a porta da frente, a varanda, um pedaço da entrada da garagem. Vi quando, 20 minutos depois, um BMW familiar parou. Aiden saiu, olhou ao redor, verificando se alguém estava observando, e então caminhou até a porta da frente. A porta se abriu antes que ele pudesse bater. Vitória estava lá, vestindo algo curto e justo. Eu não conseguia ver seu rosto claramente, mas conseguia ver sua linguagem corporal. A maneira como ela imediatamente se pressionou contra ele, a maneira como seus braços a envolveram. Eles se beijaram na minha varanda e depois entraram. A porta se fechou. Sentei-me no meu carro, olhando para a tela vazia, minhas mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eles estavam dentro da minha casa, indo para o meu quarto, prestes a transar na minha cama, a cama onde eu dormi ao lado do Aiden por 12 anos, onde chorei depois dos meus abortos espontâneos, onde fiz amor com um homem que eu achava que me amava de volta. Eu queria dirigir de volta para lá. Queria invadir e pegá-los. Queria ver a cara deles, mas não vim porque era o que a antiga Helena teria feito. A emotiva, aquela que deixava seus sentimentos a controlarem. A nova Helena era mais esperta que isso. Eu precisava de evidências, documentação, provas. Eu precisava ser estratégica. Então, em vez de ir para casa, dirigi até uma loja de eletrônicos do outro lado da cidade. Entrei como se pertencesse àquele lugar, como se fosse apenas mais um cliente comprando gadgets. Preciso de câmeras escondidas, disse ao vendedor. Do tipo que você não consegue ver, para segurança residencial. Ele me mostrou opções. Câmeras minúsculas disfarçadas de carregadores de celular, porta-retratos, despertadores. Comprei 6 delas e paguei em dinheiro. Elas gravam em um servidor na nuvem, explicou. Você pode acessar as imagens do seu celular. Ninguém jamais saberá que elas estão lá. Perfeito, eu disse. Depois fui ao clube do livro. Entrei na casa da Brenda às 7h15, com o rosto sereno, carregando o romance que deveríamos ter lido. Eu não tinha lido. Não conseguia me concentrar na ficção quando minha vida real tinha se tornado um pesadelo. Mas mesmo assim, acompanhei a discussão. Concordei nos momentos certos e até contribuí com alguns comentários que pareciam inteligentes o suficiente. Helena, você parece distraída, disse Brenda em dado momento. Está tudo bem? Só estou cansado, eu disse com um sorriso de desculpas. Dia longo. Você trabalha demais, disse outra mulher. Você precisa se cuidar. Você tem razão, concordei. Vou tentar. A reunião terminou às 9 horas, como sempre. Dirigi para casa e marquei o horário para chegar exatamente às 9h30. Quando entrei, a casa parecia normal, com a brincadeira toda. Vitória estava no sofá assistindo TV, de pijama. E aí, como foi o clube do livro? Ela perguntou, pausando o programa. Ótimo. Brenda falou demais, como sempre. Ela riu. Já está. Quer assistir o resto comigo? Guardei o jantar para você. Está no micro-ondas. Obrigado, mas estou exausto. Acho que vou dormir. Durma bem. Você também. Subi para o meu quarto. A cama estava arrumada. Tudo parecia normal, mas eu conseguia sentir o cheiro. O leve aroma de um perfume que não era meu. O cheiro de sexo desapareceu rapidamente. Puxei as cobertas. Os lençóis tinham sido trocados. Vitória devia ter feito isso enquanto eu dirigia para casa, apagando as evidências. Quase todas as evidências. Fui ao banheiro e encontrei na lata de lixo uma embalagem de camisinha rasgada. Tirei uma foto com meu celular. Evidência. O Aiden chegou em casa por volta das 22h30. Eu já estava na cama, fingindo ler. Ei, disse ele, afrouxando a gravata. Desculpe o atraso.
Os caras queriam experimentar esse bar novo, e você sabe como é. Está tudo bem, eu disse. Como foi? Bom, a comida estava boa. Tomei algumas cervejas. Ele começou a trocar de roupa de trabalho. Como foi o clube do livro? O de sempre. Brenda monopolizou a conversa. Ele riu. Parece certo. Ele subiu na cama ao meu lado. A cama com lençóis limpos. A cama onde ele estivera com minha irmã poucas horas antes. Eu te amo, disse ele, beijando minha bochecha. Eu também te amo, menti. Ele adormeceu em poucos minutos. Sua respiração era profunda e o sono de alguém com a consciência tranquila. Fiquei deitada ao lado dele por horas, acordada, olhando para o teto, planejando. Amanhã eu instalaria as câmeras. Amanhã eu começaria a reunir evidências reais. Amanhã eu começaria o processo de destruir as duas. Mas esta noite eu simplesmente fiquei ali deitada no escuro, ao lado de um homem que se tornará um estranho. E eu não senti nada. Nenhum amor, nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas uma determinação fria e clara. Eles queriam me destruir. Eu lhes mostraria como é a destruição de verdade. Na manhã seguinte, acordei antes do Aiden. Saí da cama enquanto ele ainda roncava e desci. Vitória já estava na cozinha fazendo café. Ela sorriu quando me viu. Bom dia. Quer um pouco? Perguntou ela, segurando o bule. Por favor, eu disse. Sentávamos-nos juntas à mesa da cozinha, tomando café num silêncio confortável. Como irmãs, como melhores amigas, como duas pessoas que não eram inimigas mortais. Eu estive pensando, disse Vitória depois de um tempo. Talvez devêssemos planejar uma viagem só de meninas. Só você e eu. Passar um fim de semana fora. Sabe, não fazemos isso há anos. Parece legal, eu disse. Onde você estava pensando? Talvez na praia ou na região vinícola, em algum lugar relaxante. Aposto que ela estava pensando em como aproveitar a viagem. Mais álibis, mais oportunidades de parecer a irmã dedicada enquanto tramava minha ruína. Região vinícola parece perfeita, eu disse. Vamos planejar. O rosto dela se iluminou. Sério? Incrível. Vou começar a procurar lugares. Aiden desceu alguns minutos depois, me beijou distraidamente na cabeça enquanto pegava café. Bom dia, querida. Bom dia, Vicky. Ele tinha um apelido para ela. Bom dia, disse Vitória. Quer que eu faça o seu café da manhã? Tem um tempinho antes do trabalho. Isso seria ótimo, disse Aiden, sentando-se à mesa. Eu os observava. O jeito como eles não se olhavam. O jeito como tomavam cuidado para não se tocarem, compensando demais, se esforçando demais para parecerem normais. Se eu não soubesse o que sabia, nunca teria notado. Mas eu sabia. E agora eu via tudo. Depois que os dois saíram para o trabalho, Aiden às 8h e Vitória às 8h30, liguei dizendo que estava doente. Desculpe, acho que estou ficando doente, disse ao meu chefe de departamento. Preciso tirar um dia de folga. Sem problemas, Helena. Melhore. Desliguei e comecei a trabalhar. Primeiro, as câmeras. Instalei-as cuidadosamente, seguindo as instruções que o vendedor me dera. Uma no quarto, disfarçada de despertador no criado mudo do Aiden. Uma na sala de estar, escondida em um porta-retrato decorativo. Uma na cozinha, embutida em um carregador de celular conectado à tomada. Uma no quarto da Vitória. Parecia invasivo, mas eu precisava saber de tudo. Uma no escritório do Aiden. Uma na garagem. Sincronizei tudo com o meu celular. Testei. Perfeito. Vídeo e áudio em alta definição. Tudo enviado para um servidor seguro na nuvem. Agora eu teria um registro de tudo. Cada mentira, cada traição, cada momento. Em seguida, voltei minha atenção para o computador do Aiden. Ele o guardava em seu escritório em casa, protegido por senha. Mas eu sabia a senha. Nosso aniversário de casamento. Ele nunca havia trocado. Provavelmente porque nunca imaginou que eu fosse bisbilhotar. Entrei e comecei a pesquisar. O que encontrei me embrulhou o estômago. Contas bancárias das quais eu nunca tinha ouvido falar. Carteiras de investimentos somente em seu nome. Nossas economias conjuntas, a conta que havíamos construído durante anos, aquela que deveria ser nosso fundo de aposentadoria, tinham sido sistematicamente esvaziadas. Pequenas transferências, nunca mais do que alguns milhares de dólares por vez, remontando a quase 3 anos. Ele havia roubado mais de 300 mil dólares só da nossa conta conjunta. A casa em que morávamos, a casa que eu pensava que tínhamos juntos, tinha sido refinanciada. A hipoteca agora estava 80% no nome dele e 20% no meu. Quando isso aconteceu? Eu nunca tinha assinado os papéis de refinanciamento. Só que, pensando bem, 2 anos antes, Aiden chegou em casa com uma pilha de documentos. Só umas coisas financeiras chatas, disse ele.
refinanciando para conseguir uma taxa melhor. Preciso da sua assinatura aqui, aqui e aqui. Eu assinei sem ler, confiando ao meu marido que cuidaria das nossas finanças. Ele falsificou o resto. Tive que fazer isso porque os documentos no computador dele mostravam minha assinatura em páginas que eu nunca tinha visto. Tirei prints de tudo, de cada documento fraudulento, de cada conta oculta, de cada dólar roubado. Depois, passei para os e-mails dele, centenas deles, de 3 anos atrás, exatamente como ele havia dito no carro. Aiden e Vitória planejando o futuro juntos. Planejando a minha destruição. Obriguei-me a lê-los. Todos eles. Cada palavra cruel. Cada detalhe íntimo. Cada conspiração contra mim. Ela anda tão carente ultimamente, escreveu Aiden 6 meses antes. Sempre querendo passar um tempo juntos e nos reconectar. É exaustivo. Mal consigo ficar no mesmo ambiente que ela. Só mais um pouquinho, respondeu Vitória. Então você se livrará dela e finalmente poderemos ficar juntos. Imagine só. Nossa própria casa, nossa própria vida sem ela nos arrastando para baixo. Mal posso esperar. Aiden respondeu, estou farto de fingir. Ontem à noite, ela queria falar sobre o nosso futuro. Tipo, nós temos um futuro. Eu só concordei com a cabeça enquanto pensava em você. Li e-mails sobre os encontros deles, jantares em restaurantes enquanto eu estava no trabalho, viagens de fim de semana enquanto Aiden supostamente estava em conferências, escapadas românticas financiadas com dinheiro roubado da nossa conta conjunta. Li e-mails sobre a vida sexual deles. Descrições detalhadas e explícitas do que faziam juntos. As comparações sempre me desfavoreceram. Ela fica ali deitada como um peixe morto, escreveu Aiden. Você é tão diferente, tão vivo, tão excitante. Cada e-mail era uma facada. Cada palavra arrancava sangue. Mas eu não parei de ler. Eu precisava saber de tudo. Encontrei e-mails sobre os planos deles para depois do divórcio. Acho que deveríamos nos mudar. Vitória escreveu. Começar de novo em algum lugar novo. Talvez na Califórnia ou no exterior. Com todo o dinheiro do divórcio poderíamos ir para qualquer lugar. O que você quiser, querida, respondeu Aiden. Contanto que eu esteja com você, não importa onde estejamos. Você é tão doce, escreveu Vitória. Helena nunca te deu valor. Ela te desvalorizou. Mas eu vejo como você é incrível. Como você é inteligente, como você é capaz, como você é sexy. Eu queria vomitar, mas continuei lendo. Encontrei o e-mail mais contundente de apenas uma semana atrás. Está tudo certo, escreveu Aiden. Vou entrar com o processo no mês que vem. Meu advogado diz que com as provas que tenho, sua instabilidade emocional, sua incapacidade de administrar as finanças, seu comportamento errático documentado, ficarei com tudo, a casa, os bens da empresa, até mesmo a pensão alimentícia. Ela ficará sem nada. Perfeito, respondeu Vitória. Ela não merece nada. Depois de todos esses anos agindo com superioridade, me fazendo sentir como um caso de caridade, ela finalmente vai receber o que merece. Mal posso esperar para ver a cara dela quando perceber que perdeu tudo. Vai ser lindo. Aiden concordou. A grande Helena Castellano reduzida a nada. Sem marido, sem dinheiro, sem irmã, apenas seu trabalho patético e sua vida vazia. Eu deveria me sentir mal? Vitória perguntou moralmente. Para quê? Respondeu Aiden. Ela é uma mulher adulta. Ela vai sobreviver. E sinceramente talvez isso seja bom para ela. Faça perceber que não é tão perfeita quanto pensa. Você tem razão, concordou Vitória. É realmente um favor que estamos fazendo a ela, ensinando-lhe um pouco de humildade. Fiquei observando aquela última conversa por um longo tempo. Eles realmente acreditavam que estavam me fazendo um favor, que destruir a minha vida era, de alguma forma, para o meu próprio bem. A ilusão era quase impressionante. Salvei tudo, cada e-mail, cada documento, e carreguei tudo na minha conta segura na nuvem. Depois, passei para o laptop da Vitória. Ela era ainda mais desleixada que o Aiden. O laptop dela estava no quarto dela, mal protegido por senha. Abri o notebook em menos de um minuto e encontrei o diário dela. Era um diário digital guardado em um arquivo protegido por senha, mas a senha dela era fraca. Seu aniversário e suas iniciais. Consegui entrar em segundos. Comecei a ler do começo, 5 anos atrás, quando ela se mudou. Primeiro dia com Helena e Aiden. A casa é linda, maior do que eu esperava. Helena ficou tão feliz em me ver me abraçando, chorando e dizendo que sentiu muita falta. Me senti um pouco mal por mentir sobre estar sem dinheiro. Quer dizer, estou sem dinheiro, mas poderia ter pensado em alguma coisa. Mas isso é melhor. Aluguel grátis, comida grátis e tudo o que eu preciso fazer é bancar a irmãzinha quebrada. Fácil. Fiquei arrepiado. Ela estava mentindo desde o começo.
Ela não estava realmente desesperada quando apareceu na minha porta. Continuei lendo. Dia 15. Helena está ainda mais patética do que eu me lembrava. Ela se esforça tanto para ser a dona de casa perfeita, preparando jantares elaborados, mantendo tudo impecável, sempre perguntando se eu preciso de alguma coisa. É quase triste. O Aiden mal parece notar. Ele fica no celular metade do tempo durante o jantar. Se eu tivesse um marido, saberia como prender a atenção dele. Segundo mês. Acho que o Aiden está atraído por mim. Eu o peguei me olhando hoje quando desci com minha roupa de ginástica. Ele desviou o olhar rapidamente, mas eu vi. Helena estava lá, alheia como sempre. Ela não tem ideia de como manter um homem interessado. Ela se veste como uma bibliotecária e fala sobre seus alunos chatos o tempo todo. Se eu fosse o Aiden, também estaria morrendo de tédio. Quarto mês confirmado. O Aiden está definitivamente atraído por mim. Estávamos sozinhos na cozinha hoje e ele esbarrou em mim sem querer. A eletricidade era intensa. Acho que ele também sentiu. Ele está tentando ser bonzinho, tentando ser fiel a Helena. Mas dá para perceber que é uma luta. O coitado ficou preso a uma pessoa tão chata quando poderia ter alguém como eu. Tive que parar de ler, largar o laptop e respirar. Ela vinha planejando isso desde o começo. Desde o primeiro dia, ela se mudou para minha casa especificamente para seduzir meu marido. Peguei o laptop novamente e continuei lendo. Mês 8. Vou me mudar. Não aguento mais esperar. A Helena está em algum evento do trabalho neste fim de semana e o Aiden vai ficar sozinho em casa. Vou tropeçar sem querer no chuveiro dele. Vamos ver o que acontece. Na pior das hipóteses, ele diz não e eu finjo que foi um erro inocente. Na melhor das hipóteses, ele... Atualização do 8º mês. Meu Deus, funcionou. Funcionou mesmo. Sem querer, encontrei o Aiden no banheiro só de toalha e ele não me mandou embora. Conversamos um pouco, e eu o vi lutando contra isso, mas aí eu o beijei e ele simplesmente derreteu. Transamos ali mesmo. Foi incrível. Ele estava tão carente de carinho, de excitação. Helena não tem ideia do que tem, mas agora ele é meu. A data naquela entrada era exatamente 3 anos atrás. A noite em que o caso começou. A linha do tempo correspondia ao que Aiden havia dito no carro. Continuei lendo, mesmo que cada palavra parecesse ácido queimando minha pele. Estamos nos escondendo há um mês. É emocionante. Helena não desconfia de nada. Ela me agradeceu ontem por ser uma irmã tão boazinha ajudando em casa. Se ela soubesse que enquanto ela estava no trabalho, eu estava na cama dela com o marido. Aiden diz que está se apaixonando por mim, que nunca se sentiu assim antes. Que estar comigo é como estar vivo pela primeira vez em anos. Estamos falando sobre o futuro, sobre ficarmos juntos de verdade. Mas primeiro, precisamos descobrir como nos livrar de Helena sem que ela leve tudo. Estamos planejando. Aiden é esperto. Ele está movimentando dinheiro, alterando documentos, construindo um caso contra Helena. Ele diz que quando terminar, ela não poderá tocar em um centavo. Ela ficará sem nada. Parte de mim quase se sente mal. Mas aí me lembro de como ela sempre agiu com tanta superioridade. Pobre Vitória. Que bagunça. Deixa que eu cuido de você, Vitória. Você vai se recuperar um dia, Vitória. Vadia condescendente. É isso que ela recebe. Li entrada após entrada, anos de traição meticulosamente documentados. Ela escreveu sobre a vida sexual deles em detalhes gráficos, sobre como ela era muito melhor do que eu, sobre como Aiden era muito mais feliz com ela. Ela escreveu sobre as vezes em que confiei nela, sobre meus problemas conjugais, minhas inseguranças, meus medos e como ela levou essas informações diretamente para Aiden. Helena me disse hoje que está preocupada que o Aiden não a ache mais atraente, que ele não toma a iniciativa de fazer sexo há meses, que ela se sente invisível. Eu a escutei, a confortei e disse que ela era linda e que tenho certeza de que o Aiden a ama. Depois, fui até o Aiden e fizemos sexo enquanto ríamos de como ela é desinformada. Ela escreveu sobre o planejamento da minha festa de aniversário do ano passado, aquela que me tocou tanto. Passei o dia inteiro fingindo celebrar a vida patética da Helena. Fiz um bolo para ela. Estava seco pra caramba, mas ela adorou, porque é desesperada por carinho. Todos os amigos do trabalho dela vieram e falaram sobre como ela é maravilhosa. Só sabiam, se soubessem, que o marido dela está dormindo com a irmã dela e planejando tirar tudo dela. Quase contei para eles só para ver a cara deles. A entrada mais recente foi de ontem, antes de eu descobrir. Só mais algumas semanas. O Aiden vai pedir o divórcio em breve. Está tudo pronto. A Helena vai ser pega de surpresa. Ela nunca vai perceber. E então o Aiden e eu finalmente poderemos ficar juntos abertamente.
Vou adorar vê-la desmoronar. Depois de anos sendo coadjuvante da Helena perfeita, finalmente vou vencer. Fechei o laptop, sentei-me no quarto da minha irmã, cercado pelas coisas dela, pelas roupas que eu tinha comprado para ela, pelos móveis que eu tinha providenciado, pelo teto que eu tinha dado a ela, e ela me retribuiria com isso. Pela primeira vez desde o carro, senti algo além de uma determinação fria. Senti raiva. Uma raiva pura, ardente e avassaladora. Eu precisava ser inteligente. Precisava manter a calma, a compostura, o esconderijo. Então peguei toda aquela raiva e a tranquei. Enterrei-a bem fundo, onde ninguém pudesse vê-la. E coloquei minha máscara de volta. Quando Vitória chegou do trabalho naquela noite, eu estava na cozinha preparando o jantar. Que cheiro maravilhoso, disse ela, largando a bolsa no balcão. O que vamos comer? Seu favorito, eu disse. Frango à piccata. Você é o melhor. Ela me abraçou por trás. Senti seus braços em volta de mim e tive vontade de gritar. Queria jogá-la para longe. Queria machucá-la. Mas eu apenas sorri e continuei cozinhando. Como foi o trabalho? Perguntei. Exaustivo. Como foi o seu? Está se sentindo melhor? Muito melhor. Acho que só precisava de um dia de descanso. O Aiden chegou em casa às 7. Jantamos todos juntos como uma família feliz. Ri das histórias da Vitória no trabalho. Ouvi o Aiden falar sobre o seu dia. Sorri, assenti e desempenhei meu papel perfeitamente. Debaixo da mesa, minhas mãos estavam tão apertadas que minhas unhas tiravam sangue das palmas. Depois do jantar, assistimos TV juntos. Uma comédia sem graça. Vitória riu de todas as piadas. Aiden passou o braço em volta de mim no sofá e beijou minha têmpora. Adoro noites assim, disse ele. Só nós dois relaxando juntos. Eu também, Vitória concordou. Aqui me sinto em casa. Lar. Transformaram minha casa em um covil de mentiras, mas eu sorri, concordei e fingi que estava tudo bem. Naquela noite, Aiden queria sexo. Faz tempo, disse ele, passando a mão pela minha lateral enquanto estávamos deitados na cama. Sinto sua falta. Ele tinha transado com a minha irmã naquela cama há menos de 24 horas, e agora me queria. A antiga Helena teria chorado, teria se afastado, teria confrontado ele. A nova Helena deixou que ele a tocasse, tocou-o de volta. Fez sons de prazer que ela não sentia, deu a ele exatamente o que ele esperava. Depois disso, ele adormeceu quase imediatamente. Fiquei deitada ao lado dele, olhando para o teto, e não senti absolutamente nada. Eu estava me tornando alguém completamente diferente, alguém mais fria, mais dura, alguém capaz de coisas que a antiga Helena jamais teria sonhado. E eu estava bem com isso. Nas 2 semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Na superfície, eu era a mesma Helena. Esposa amorosa, irmã solidária, professora dedicada. Preparei jantares, corrigi provas, fiz sexo com meu marido, conversei de coração com minha irmã, sorri e fingi, mas no fundo, eu estava reunindo evidências, construindo meu caso, me preparando para a guerra. As câmeras escondidas capturaram tudo. Aiden e Vitória transando na minha casa sempre que eu estava no trabalho ou saindo com amigos. Suas conversas sussurradas sobre mim, seus planos. Eu documentava tudo, salvava cada segundo da filmagem. Contratei um investigador particular, pago em dinheiro, de uma conta secreta que abria em um banco do outro lado da cidade. Contei a ele tudo o que sabia. Preciso saber de tudo, disse a ele, cada lugar onde eles estiveram juntos, cada mentira que contaram, tudo. Ele era um homem na casa dos 50 anos, cansado do mundo e profissional. Já tinha visto de tudo. Quer que eu os pegue juntos? Perguntou. Eu já tenho isso. Quero que você descubra as coisas que eu não sei, as viagens que eles fizeram, o dinheiro que gastaram, as pessoas para quem contaram. Tudo. Ele assentiu. Vai levar algum tempo. Eu tenho tempo. Também consultei uma advogada de divórcio na cidade vizinha. Uma mulher, dessa vez, de olhar aguçado e implacável. Não me diga seu nome, eu disse quando me sentei em seu escritório. Vou pagar em dinheiro. Essa reunião nunca aconteceu. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não discutiu. O que você precisa? Mostrei a ela as provas que havia reunido. Os e-mails, os extratos bancários, os documentos falsificados, tudo. Seus olhos se arregalaram enquanto ela repassava tudo. Isso é muito extenso, disse ela. Meu marido está planejando se divorciar de mim. Ele vem escondendo bens, falsificando documentos, construindo uma falsa alegação de que sou mentalmente instável. Ele acha que vai me deixar sem nada. Com o que você tem aqui, isso é impossível. Você poderia acusá-lo de tudo. Esse é o plano. Ela me olhou atentamente. O que você quer que aconteça? Quero que ele seja destruído. Profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, quero que ele perca tudo.
Seu negócio, sua reputação, sua liberdade. A liberdade dele. O que ele fez é fraude e falsificação. Se eu apresentar essas evidências corretamente, ele poderá enfrentar acusações criminais. Ela assentiu lentamente. Você tem razão. Ele podia. E minha irmã é cúmplice de tudo isso. Ela o ajudou, o encorajou. Ela também precisa pagar. E você? Perguntou o advogado. O que você ganha com isso além de vingança? Tudo que é meu. Tudo que ele tentou roubar. E a satisfação de vê-lo sofrer. Justo. Ela se recostou na cadeira. Aqui está o que eu recomendo. Conversamos por mais de 1 hora. Ela traçou uma estratégia. Quando atacar, como apresentar as provas, o que fazer para maximizar o dano. O segredo é o momento certo, disse ela. Deixe-o pedir o divórcio primeiro. Deixe-o apresentar as provas fabricadas. Deixe-o pensar que está ganhando. Depois você o acerta com a verdade. O juiz o crucificará. Era isso que eu estava pensando. Você é bom nisso, disse ela. Já pensou em cursar direito? Eu ri. Um som áspero e amargo. Pensei em muitas coisas antes da minha vida implodir. Agora eu só quero justiça. Você vai conseguir. Com essa evidência você definitivamente vai conseguir. Saí do consultório dela sentindo algo próximo da satisfação. O plano estava se concretizando. Enquanto isso, continuei desempenhando meu papel e inscrevi-me em uma academia. Disse ao Aiden e à Vitória que era pela minha saúde, mas que, na verdade, eu precisava de uma válvula de escape para a raiva que ameaçava me consumir todos os dias. Comecei a lutar boxe e encontrei um treinador, um velho chamado Tommy, que havia sido lutador profissional décadas antes. Você tem raiva, ele observou durante nossa primeira sessão, me observando atacar o saco de pancadas com mais força do que habilidade. O que te faz dizer isso? Perguntei, sem perder o ritmo. Porque eu já vi isso antes. Isso não é treinamento físico. É violência procurando um alvo. Parei de socar. Olhei para ele. Isso é um problema? Depende do alvo, disse ele. Você está planejando machucar alguém? Não fisicamente. Ele assentiu. Justo, mas você ainda precisa canalizar isso, certo? Ou ele vai te comer vivo. Deixa eu te mostrar como socar direito. Nas 2 semanas seguintes, Tommy me ensinou a lutar. Não que eu pretendesse bater em alguém, mas o esforço físico ajudou. Me deu uma válvula de escape, me fez sentir poderosa em vez de impotente. Você está ficando mais forte, disse Tommy um dia enquanto eu treinava no saco de pancadas. Mais rápido também. Seja lá o que estiver planejando, você estará pronto. O que faz você pensar que estou planejando alguma coisa? Ele sorriu. Eu sei disso. Olha, isso não é energia de cura. É energia de vingança. Só tenha certeza de que vale a pena. Vai ser prometi. Também comecei a consultar um terapeuta. Não porque me achasse instável, mas porque precisava de documentação que comprovasse o contrário. Quando Aiden apresentou suas falsas evidências da minha instabilidade mental, eu teria um depoimento profissional em contrário. Escolhi uma terapeuta com cuidado, uma mulher mais velha, com um currículo impressionante e uma atitude prática. O que a traz aqui hoje? Perguntou a doutora Morrison durante nossa primeira sessão. Eu estava preparado para isso. Não podia contar a verdade a ela. A confidencialidade entre terapeuta e paciente tinha limites, e eu não queria que ela se sentisse obrigada a avisar Aiden ou Vitória sobre nada. Só estresse, eu disse. Pressão do trabalho, dinâmica familiar, as coisas de sempre da meia-idade. Queria conversar com um profissional antes que isso se tornasse um problema maior. Conversamos sobre meu trabalho, meus relacionamentos, menti sobre ambos. Minha satisfação geral com a vida, definitivamente menti sobre isso. Você parece muito consciente de si mesmo, observou ela. Muito pé no chão. Seja qual for o estresse que esteja enfrentando, você está lidando bem com ele. Obrigado. Após 3 sessões, ela escreveu em meu prontuário. A paciente se apresenta emocionalmente estável, cognitivamente sã e psicologicamente saudável, sem sinais de instabilidade mental ou comportamento errático. Perfeito. Mais munição para o meu caso. Enquanto isso, as câmeras escondidas registravam tudo. Eu assistia às imagens todas as noites depois que o Aiden adormecia. Via meu marido e minha irmã juntos na minha casa, na minha cama, na minha cozinha, no meu sofá. Nenhum lugar era sagrado para eles. Salvei cada segundo da filmagem e fiz backup em 3 servidores de nuvem separados. Certa noite, a câmera do quarto capturou uma conversa particularmente contundente. Aiden e Vitória estavam juntos na cama. Minha cama depois do sexo. Vitória traçava padrões no peito dele. Quando você entrar com o processo no mês que vem, você acha que ela vai contestar? Vitória perguntou. Helena, conteste por favor. Aiden riu. Ela vai chorar.
Ela vai ficar triste, mas não vai brigar. Não está na natureza dela. Ela é muito passiva, tem muito medo de conflitos. E se você estiver errado? E se ela te surpreender? Ela não vai. Eu a conheço. Estamos casados há 12 anos. Ela é previsível, chata, segura. Ela assina qualquer papel que eu coloque na frente dela porque tem muito medo de se defender. E você tem certeza sobre o dinheiro? Ela não vai poder tocar nele? Tenho certeza. Estou movimentando há 3 anos. Pequenas quantias impossíveis de rastrear. Está tudo em contas no exterior agora. Mesmo que ela lutasse, o que não vai acontecer, ela nunca encontraria. Você é tão inteligente, Vitória ronronou. Eu sei, disse Aiden. É por isso que isso vai funcionar perfeitamente. Em 2 meses estaremos livres. Podemos vender esta casa, pegar o dinheiro e nos mudar para um lugar novo. Começar nossa vida de verdade juntos. Mal posso esperar. Eu também não. Estou farto de fingir. Cansado de tocá-la, de falar com ela, de estar perto dela. Você é tudo o que eu quero. Você também é tudo o que eu quero, disse Vitória. Somos almas gêmeas. Pertencemos um ao outro. Sim, concordou Aiden. E em breve nada nos impedirá. Assisti a essa conversa com os olhos secos. Não havia mais lágrimas. Apenas um cálculo frio. Eles estavam tão confiantes, tão seguros de si. Não tinham ideia do que estava por vir. 3 semanas depois de descobrir o caso deles, meu investigador particular ligou. Tenho tudo o que você pediu, disse ele. Nós nos encontramos em um café do outro lado da cidade. Ele me entregou uma pasta grossa de papel pardo. Eles têm estado ocupados, disse ele. 17 viagens juntos nos últimos 3 anos, geralmente quando você estava no trabalho ou visitando amigos. Eles foram ao México 2 vezes, ao Caribe 1 vez, a Las Vegas 4 vezes. Sempre debitaram no cartão de crédito. Eles achavam que você estava escondido. Tenho recibos, registros de hotéis, fotos deles juntos. Ele espalhou fotos sobre a mesa entre nós. Aiden e Vitória em uma praia em Cancún, com o braço dele em volta da cintura dela, caminhando por um cassino de Las Vegas, de mãos dadas, se beijando do lado de fora de um hotel 5 estrelas em San Diego. O rastro do dinheiro também é interessante, continuou ele. Seu marido tem sido mais cuidadoso do que a maioria dos trapaceiros, mas não o suficiente. Ele tem usado um cartão de crédito empresarial para muitas dessas despesas, alegando que eram para entretenimento de clientes. Isso é fraude. Tanto contra você quanto contra os sócios dele. Os sócios dele? Perguntei. Ele tem sócios? 2 deles. Juntos, eles são donos de 30% da empresa. Duvido que saibam que ele anda usando fundos da empresa para levar a amante para jantar e beber vinho. Ele fez uma pausa. E quanto à sua irmã, ela não anda tão falida quanto diz. Levantei a cabeça de repente. O quê? Vitória Castellano tem uma conta poupança com cerca de $40 mil. Ela a tem desde que morou com você. Ela tem depositado dinheiro regularmente. Geralmente depósitos em dinheiro. Não consigo descobrir de onde vem, mas ela não está na miséria. Olhei para ele. Ela está mentindo sobre estar falida. Parece que sim. Ela também tem um apartamento na cidade. Comprou há 2 anos. É pequeno, tem um quarto, mas é dela. Ela está alugando, provavelmente usando essa renda para guardar as economias. Minhas mãos apertaram a xícara de café. Ela me disse que não tinha nada, que estava desesperada, que tinha perdido tudo. Ela mentiu, disse ele simplesmente. Imagino que ela queria a carona e o acesso ao seu marido. Respirei fundo uma vez, depois outra. A raiva ameaçava vir à tona, mas eu a contive. O que mais? Seu marido está se reunindo com um advogado especializado em divórcio há 6 meses. Ele entrou com a papelada preliminar há 3 semanas. Ele planeja entregá-la logo depois do Dia de Ação de Graças, daqui a 2 semanas. Ele documentou supostos incidentes de seu comportamento instável que remontam a 18 meses. O problema é que a maioria delas é inventada. Cruzei as datas com sua agenda de trabalho, extratos de cartão de crédito e até câmeras de trânsito. Metade dos incidentes que ele alega aconteceram quando você estava comprovadamente em outro lugar. Então, ele vem fabricando provas extensivamente. Ele também tem 3 pessoas na fila para testemunhar sobre o seu comportamento. Eu investiguei. A secretária dele, o sócio dele e um vizinho. A secretária e o sócio receberam pagamentos suspeitos na época em que concordaram em testemunhar. 5 mil cada, disfarçados de bônus. O vizinho é mais esperto, mas descobri que seu marido fez consultoria financeira para ele no ano passado. Supostamente pro bono. Imagino que tenha sido esse o pagamento. Manipulação de testemunhas. Tecnicamente, suborno ou perjúrio é um crime. Ele se recostou.
Seu marido cometeu vários crimes: fraude, falsificação, perjúrio. Se você apresentar essas provas corretamente, ele não só perderá o divórcio, ele enfrentará acusações criminais. Ótimo, eu disse friamente. O investigador me olhou por um longo momento. Você não vai me perguntar se há alguma chance de você estar errado, se talvez haja uma explicação. Não, a maioria das pessoas, quando descobre que o cônjuge está traindo, quer acreditar que houve um engano, algum mal-entendido. Eu disse no carro dele. Ouvi cada palavra. Não houve mal-entendido. Houve apenas traição. Ele assentiu lentamente. Justo. O que você quer fazer com tudo isso? Quero cópias de tudo. Cada foto, cada recibo, cada prova. Quero tudo documentado e comprovado tão minuciosamente que nenhum advogado, nenhum juiz, ninguém possa descartá-lo. Você vai ter. E quanto à parte criminal? Você vai à polícia? Eventualmente, mas ainda não. Quero que ele dê o primeiro passo. Quero que ele peça o divórcio, apresente suas provas falsas, pense que está ganhando, e então eu o enterro. Lembre-me de nunca te contrariar, disse o investigador, mas havia um toque de respeito em sua voz. Tarde demais. Você já está no meu lado bom. Ele juntou as fotos. Terei tudo compilado e entregue a você até o final da semana. Arquivos criptografados, vários backups. Ninguém conseguirá fazer isso desaparecer. Obrigado. Só mais uma coisa, disse ele enquanto se levantava para ir embora. Sua irmã, você quer que eu continue investigando as finanças dela? Pode ter mais alguma coisa aí. Sim, eu quero saber tudo. Cada mentira, cada segredo, cada pedaço de sujeira que você encontrar. Você conseguiu. Depois que ele foi embora, fiquei sentada na cafeteria por mais 1 hora, olhando para o meu café frio, pensando que Vitória nunca tinha estado falida. Ela tinha dinheiro, propriedades, uma rede de segurança. Ela mentiu sobre estar desesperada só para se mudar para minha casa, só para se aproximar do meu marido. Não foi um crime de oportunidade. Não foi algo que simplesmente aconteceu. Foi premeditado, calculado, malicioso. Ela pretendia me destruir desde o início, e eu retribuiria o favor. Na semana seguinte, era o dia de ação de graças. Aiden sugeriu que organizássemos um jantar em nossa casa. Só nós 3, disse ele. Uma comemoração familiar tranquila. Família. A palavra era veneno em sua boca. Parece perfeito, eu disse. Vitória ficou emocionada. Vou te ajudar a cozinhar. Vai ser como quando éramos crianças, lembra? Antes da mamãe e do papai morrerem, sempre cozinhávamos juntos. Na verdade, não tínhamos. Eu cozinhei enquanto ela reclamava de tédio. Mas não a corrigi. Eu lembro, menti. Os dias que antecederam o dia de ação de graças foram surreais. Eu mexi em tudo, planejei o cardápio, comprei mantimentos, limpei a casa, tudo isso enquanto assistia meu marido e minha irmã nas câmeras escondidas, fazendo sexo na minha cama, zombando de mim, planejando minha destruição. Eu queria gritar, queria queimar a casa, queria machucá-los do mesmo jeito que eles me machucaram. Mas sorri, cozinhei e desempenhei meu papel. O dia de ação de graças chegou frio e cinzento. Acordei cedo para começar a preparar o peru. Vitória se juntou a mim por volta das 8, ainda de pijama. Café? Perguntei. Por favor, acorde cedo. Não consegui dormir. Estou muito animado com o dia de hoje. Ela sorriu. Eu também. É bom, sabe, ter uma família, ter isso. Olhei para ela, olhei de verdade para ela, minha irmãzinha, a menina que ajudei a criar, a mulher por quem eu teria morrido. Ela me olhou de volta com olhos calorosos e afetuosos. Sem culpa, sem remorso, nada além de uma amizade calculada. Que bom, concordei. Sou grata por você. Sou grata por você também, disse ela me abraçando. A melhor irmã do mundo. Retribuí o abraço e pensei em como seria gratificante ver seu mundo desmoronar. O Aiden desceu por volta das 9 horas, me deu um beijo na bochecha, pegou um café e se acomodou para assistir ao futebol. Cozinhamos a manhã toda. Peru, recheio, purê de batatas, vagem, molho de cranberry e torta de abóbora. A cozinha estava com um cheiro maravilhoso, como um verdadeiro dia de ação de graças, como uma família de verdade. No geral, por volta das 3, nos sentamos para comer. A mesa estava linda. Usei nossas velas de porcelana de boa qualidade e até coloquei flores. Está perfeito, disse Aiden, erguendo sua taça de vinho. A família Vitória repetiu, batendo seu copo no dele. A família, repeti. Comemos. A comida estava deliciosa, se me permite dizer. Aiden repetiu tudo. Vitória elogiou o peru. Você cozinha tão bem, disse ela. Não sei como você consegue. Prática, eu disse. Anos de prática. Bem, quem quer que fique com você tem sorte, disse Vitória. Você é o pacote completo.
Inteligente, talentosa, atenciosa. O Aiden tem muita sorte de ter você. Aiden assentiu com a boca cheia. Muita sorte. Eu queria rir. A audácia deles sentados à minha mesa, comendo minha comida, me elogiando enquanto planejavam me destruir. Eu sou a sortuda, eu disse em vez disso. Tenho um marido maravilhoso e uma irmã maravilhosa. O que mais eu poderia pedir? Vitória estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você merece toda a felicidade do mundo. Você também, eu disse, retribuindo o abraço. Depois do jantar, assistimos a filmes, alguns clássicos natalinos. Vitória e eu dividimos um cobertor no sofá. Aiden sentou-se em sua cadeira. Rimos das partes engraçadas, das frases citadas que já tínhamos ouvido centenas de vezes. Foi perfeito, perfeitamente falso. Por volta das 11, fui para a cama. O Aiden ficou acordado para assistir a mais um filme com a Vitória. Fingi estar dormindo quando ele finalmente veio para a cama 1 hora depois, mas eu não estava dormindo. Estava assistindo às imagens da câmera escondida no meu celular, debaixo das cobertas. Depois que Aiden subiu as escadas, Vitória pegou o celular e começou a mandar mensagens. Não consegui ver para quem ela estava mandando mensagem, mas consegui ver seu rosto, o sorriso irônico, a satisfação. Mais tarde, verifiquei o celular dela e descobri para quem ela estava se gabando de sua farsa bem-sucedida. Na manhã seguinte, na Black Friday, Aiden anunciou que precisava ir ao escritório. Desculpa, querida. Coisas de fim de ano. Você sabe como é. Eu sei, eu disse. Faça o que for preciso. Ele saiu por volta das 10 horas. Vitória decidiu ir às compras. Quer vir? Perguntou ela. Não, obrigado. Acho que vou relaxar. Ok, volto mais tarde. Ela também foi embora. Assim que fiquei sozinho, fui trabalhar. Primeiro, o escritório do Aiden. Entrei no computador dele novamente. Ele ainda não havia alterado a senha e encontrado novos e-mails. Ele havia marcado uma reunião com o advogado de divórcio para a próxima segunda-feira. Pronto para seguir em frente, escreveu. Vamos arquivar os papéis. Quero isso pronto até o ano novo. Entendido, respondeu o advogado. Vou deixar tudo pronto. Dadas as evidências de sua instabilidade, isso deve ser simples. 1 semana. Ele iria entregar o pedido em 1 semana. Perfeito. Também encontrei um e-mail enviado ontem para os sócios dele. Atenção, a situação pessoal pode se complicar em breve. Estou me divorciando da Helena. Talvez precise tirar um tempo para lidar com questões legais. Manteremos vocês informados. Sinto muito por isso, respondeu um dos parceiros. Há algo que possamos fazer? Apenas mantenha o negócio funcionando sem problemas. Eu cuido da minha bagunça pessoal. A bagunça pessoal dele. Era isso que eu era. Tirei capturas de tela e as adicionei ao meu arquivo de evidências, que não parava de crescer. Depois fui até o quarto da Vitória. Ela tinha esquecido o laptop. Provavelmente não achou que precisava dele para fazer compras. Entrei e verifiquei suas atividades recentes. Ela estava mandando mensagem para alguém chamado Alex. Não reconheci o número. O dia de ação de graças foi hilário, ela escreveu na noite anterior. A Helena fez uma refeição enorme e estava tão orgulhosa de si mesma. Enquanto isso, o Aiden e eu ficávamos trocando olhares do outro lado da mesa. Ela não fazia ideia. É meio triste, na verdade, como ela é desinformada. Quando vocês vão abrir o capital? Perguntou Alex. Em breve. O Aiden vai pedir o divórcio na semana que vem. Assim que for finalizado, finalmente poderemos ficar juntos abertamente. Mal posso esperar. E a Helena? E ela? Ela vai sobreviver. Provavelmente voltará para sua vidinha chata, seu trabalhinho chato, talvez adotar alguns gatos. Sério, estamos fazendo um favor a ela. Ela precisa aprender que ser legal e doméstica não a torna interessante. Você é horrível, escreveu Alex. Mas eu conseguia ver o emoji rindo. Quem quer que fosse, achou a crueldade de Vitória engraçada. Sou sincera, respondeu Vitória. A Helena é chata. Sempre foi. Mesmo quando éramos crianças, ela era responsável, a boazinha, a chata. Eu sou melhor que ela em todos os sentidos. E agora tenho provas. Conquistei o marido dela. Senti algo se partir dentro de mim, um último vestígio de esperança de que talvez, de alguma forma, Vitória sentisse ao menos um pingo de culpa. Ele não sentia. Ele estava gostando daquilo. Fiz uma captura de tela de toda a conversa e adicionei ao meu arquivo. Então entrei no aplicativo bancário dela. Ela tinha salvo a senha. Dei uma olhada nas contas dela. $47 mil em poupança. Renda fixa de aluguel de um apartamento que eu não sabia que ela possuía. Depósitos regulares que eu não conseguia rastrear. Ela mentiu sobre estar falida por 5 anos.
5 anos de não consigo pagar o aluguel, não tenho dinheiro para o supermercado, e você pode me ajudar com essa conta? 5 anos em que eu a apoiei, pagando tudo, dando-lhe uma carona. No fim das contas eu queria gritar, queria destruir alguma coisa. Em vez disso, tirei prints, documentei tudo e adicionei ao arquivo. Então sentei-me na cama dela, a cama que eu havia providenciado no quarto que eu havia dado a ela na casa que eu havia aberto para ela, e senti o último pedaço do meu coração congelar. O fim de semana passou. Mantive minha máscara, sorri, e fingi. Segunda-feira chegou. Aiden foi ao escritório do seu advogado. Eu sabia porque estava rastreando o celular dele, outro aplicativo que eu tinha instalado secretamente. Fui trabalhar, dei minhas aulas, corrigi trabalhos, agi normalmente, mas por dentro eu estava em contagem regressiva. A qualquer momento, ele daria entrada. A qualquer momento, tudo isso começaria. Eu estava pronta. Na terça-feira à noite, Aiden chegou em casa com flores. Para que serve isso? Perguntei. Preciso de um motivo para comprar flores para minha linda esposa, ele disse, me beijando. Peguei-as, arrumei-as num vaso e sorri para ele. Obrigada. São lindas. Você é adorável, ele disse. Naquela noite, ele fez amor comigo devagar, com ternura, como se realmente se importasse. Foi a coisa mais cruel que ele já tinha feito. Depois, enquanto ele dormia, fui ao banheiro e joguei as flores no lixo. Na quarta-feira, recebi uma ligação do meu investigador particular. Ele entrou com o pedido hoje de manhã, disse ele. Papéis de divórcio, você será notificada em breve. Quando? Pode ser qualquer dia. Geralmente eles enviam um oficial de justiça ao seu trabalho ou casa. Ótimo. Estou pronto. Tem certeza disso? Depois que você responder com suas evidências, não tem mais volta. A coisa vai ficar feia. Já está feio, eu disse. Só estou deixando visível. Na quinta-feira, o oficial de justiça veio ao meu trabalho e me entregou um envelope na frente dos meus colegas. Helena Castellano, você foi intimada. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Meus colegas me encararam. Está tudo bem? Perguntou um deles. Não sei, eu disse honestamente. Esperei até estar no meu carro para abri-lo. Documentos de divórcio, petição de dissolução do casamento apresentada por Aiden Whitmore. Fundamenta diferenças irreconciliáveis devido à instabilidade emocional e ao comportamento irracional do requerente. Li o documento inteiro. Ele pedia a casa e a maioria dos bens, até mesmo pensão alimentícia. E em anexo estavam suas provas, depoimentos de testemunhas, e-mails que eu supostamente havia enviado, documentação de incidentes que nunca aconteceram. Tudo bem. Sentei no meu carro e ri. Ri de verdade. Ele tinha feito isso. Ele tinha entrado com o processo. Apresentou suas provas fabricadas. Mostrou suas cartas. Agora era minha vez. Dirigi até o escritório da minha advogada, a verdadeira que eu havia contratado semanas atrás. O nome dela era Patrícia Cole, e ela era uma verdadeira gata de terninho. Ele entrou com o processo, eu disse, entregando-lhe os papéis. Ela leu tudo, com a expressão cada vez mais sombria. Isso é ousado. Metade disso é comprovadamente falso. Eu sei. Posso provar tudo. Então vamos enterrá-lo. Passamos as 2 horas seguintes preparando minha resposta. Forneci todas as minhas provas, os e-mails, os extratos bancários, as imagens da câmera escondida, o relatório do investigador particular, tudo. Patrícia arregalou os olhos enquanto repassava tudo. Este é o arquivo de provas mais completo que já vi, disse ela. Você documentou tudo. Eu queria ser minucioso. Você é. Com isso não só podemos ganhar o processo de divórcio, como também podemos prosseguir com as acusações criminais. Fraude, falsificação, perjúrio, peculato. Seu marido vai para a prisão. Bom, e a irmã? O que podemos fazer com ela legalmente? Patrícia pensou por um momento. A alienação de afeto é difícil de provar na maioria dos estados e, mesmo quando possível, raramente vale a pena. Mas ela o ajudou a esconder bens. Ela sabia da fraude e participou ativamente. Talvez possamos entrar com uma ação civil. Processá-la por danos. Faça isso. Vai ser caro. Só os honorários advocatícios. Não me importo. Faça-a pagar. Patrícia assentiu. Então, redigirei uma resposta à petição de divórcio e a protocolarei na semana que vem. Solicitaremos uma audiência de emergência, considerando as evidências de ocultação de bens. Depois, levaremos a polícia com os autos. Perfeito. Mais uma coisa, disse Patrícia. Você está preparada para o quão feio isso vai ficar? Seu marido vai reagir. Sua irmã também. Eles vão tentar te desacreditar, te atacar, te fazer parecer mal. Deixe-os tentar. Eles podem ir até o seu empregador,
tentar fazer com que você seja demitido, alegar que você é instável. Tenho documentação do meu terapeuta de que sou perfeitamente estável e fui eleito funcionário do mês 3 vezes no ano passado. Meu empregador me conhece. Ótimo. E os amigos e a família? Eles vão tentar colocar as pessoas contra você. Não tenho muitos familiares e meus amigos verão quem são meus verdadeiros amigos. Patrícia me observou por um longo momento. Você é diferente da maioria dos clientes que atendo na sua situação. Como assim? A maioria das pessoas é emocional, raivosa, magoada, desestruturada, fria, calculista, focada. Isso é um problema? Não. Facilita meu trabalho. Só cuide bem de si mesmo. A vingança é gratificante, mas não cura a dor. Não estou procurando cura, eu disse. Estou procurando justiça. Você vai conseguir, ela prometeu. Saí do consultório dela sentindo algo próximo da satisfação. O jogo final estava em andamento. Em breve, muito em breve, Aiden e Vitória aprenderiam o que é perder tudo. Naquela noite, fui para casa e encontrei os dois lá me esperando. Aiden parecia sério. Vitória parecia nervosa. Helena, disse Aiden. Precisamos conversar. Coloquei minha bolsa no chão. Ok. Sentamos na sala de estar, Aiden e Vitória no sofá, eu na cadeira em frente a eles. Presumo que você tenha recebido os papéis hoje, disse Aiden. Eu fiz. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto, disse ele. E ele realmente parecia sincero. A manipulação foi impressionante. Estou infeliz há muito tempo. Acho que você também. Isso é o melhor para nós dois. Eu vejo. Espero que possamos fazer isso civilizadamente. Sem brigas, sem drama, apenas uma separação limpa. Como é uma ruptura completa? Perguntei. Ele se remexeu, desconfortável. Bem, eu pedi a casa e a maior parte dos bens porque, francamente, fui o principal ganhador durante todo o nosso casamento. Você tem seu emprego, sua renda. Você vai ficar bem. Estou disposto a ser generoso com o acordo, se você não contestar. Generoso como? $50.000 mais seu carro e você pode levar quaisquer itens pessoais que quiser. Fiz as contas de cabeça. Nossos bens conjugais valiam mais de 1 milhão. Ele estava me oferecendo 50 mil, menos de 5%. Parece justo, eu disse. Os dois pareceram surpresos. Aiden se recuperou primeiro. Sério? Você concorda com isso? Por que não estaria? Como você disse, você é o principal ganha-pão e eu tenho o meu emprego. Vou ficar bem. Bem, ótimo. Isso é ótimo, Helena. Muito maduro da sua parte. Eu tento. Vitória falou pela primeira vez. Você está bem? Quer dizer, emocionalmente. Olhei para ela. Minha irmã, minha traidora. Estou bem, eu disse. Sinceramente, acho que o Aiden está certo. Estamos infelizes há algum tempo. Provavelmente é para melhor. Sério? Perguntou Vitória. Você não está chateada? Claro que estou chateada, mas também sou realista. Às vezes relacionamentos terminam. É triste, mas é a vida. Aiden se levantou. Que bom que você está sendo tão razoável. Eu estava preocupado que você... Bem, deixa pra lá. Obrigado por facilitar. De nada, eu disse. Ele subiu as escadas, provavelmente para ligar para o advogado e se gabar de como eu estava facilitando a situação. Vitória ficou no sofá, me olhando com uma preocupação que quase parecia genuína. Tem certeza de que está bem? Ela perguntou. Estou bem, Vic. Sério? Você pode falar comigo sobre qualquer coisa. Estou aqui para você. Que audácia! Uma audácia de tirar o fôlego. Eu sei, eu disse, você sempre esteve aqui por mim. Você é a melhor irmã que alguém poderia desejar. Ele me abraçou. Eu a abracei de volta e pensei em como seria bom quando ela finalmente entendesse o que tinha feito. Quando ela finalmente enfrentasse as consequências. Eu te amo, ela disse. Eu também te amo, menti. Uma semana depois, meu advogado apresentou minha resposta ao pedido de divórcio de Aiden. Tinha 60 páginas. Incluía todas as evidências que eu havia reunido, todos os e-mails, todos os extratos bancários, todos os documentos falsificados, todas as mentiras, e solicitava uma audiência de emergência devido a indícios de fraude e ocultação de bens. O juiz concedeu o pedido e marcou uma audiência para 3 dias depois. Aiden descobriu quando seu advogado ligou para ele naquela tarde. Eu estava em casa quando aconteceu. Eu tinha tirado o dia de folga. Eu ouvi ao telefone em seu escritório, sua voz ficando cada vez mais alta. Como assim? Ela entrou com uma reconvenção. Que provas? Isso é impossível. Ela não sabe. Como diabos ela conseguiu isso? Uma longa pausa. Não me importa o que você tenha que fazer. Faça isso desaparecer. Sim, eu sei que é ruim. Conserte. Ele bateu o telefone com força. Ouviu andando de um lado para o outro.
Então ele desceu as escadas com o rosto vermelho. Helena, precisamos conversar agora. Eu estava na cozinha calmamente preparando o chá. O que houve? Sabe o que está errado? Você apresentou uma resposta com provas. Evidências? Isso é verdade, respondi. Onde você conseguiu essa informação? Você estava me espionando? Eu deveria ter estado? Não brinque. Você contratou um investigador particular? Mexeu no meu computador? Por que há algo no seu computador que eu deveria saber? Suas mãos se fecharam em punhos. Por um momento pensei que ele fosse me bater, mas não o fez. Você não pode fazer isso, disse ele. Você não pode simplesmente me emboscar assim, como se você tivesse me emboscado com os papéis do divórcio. Isso é diferente. Como? Por que eu? Por que você? Ele parou e respirou fundo. Olha, você está claramente chateado, mas não é assim que se lida com a situação. Ainda podemos resolver isso de forma razoável. Achei que estava sendo razoável. Só estou apresentando evidências. Provas de quê? Conversas privadas. Isso é ilegal. É mesmo? Vou ter que verificar com meu advogado. Ah, espera. Eu já fiz isso. Acontece que gravar conversas na minha própria casa, na minha propriedade, é perfeitamente legal. O rosto dele ficou pálido. Você estava nos gravando? Estou gravando tudo. Por quanto tempo? Tempo suficiente. Vitória apareceu na porta. O que está acontecendo? Aiden, por que você está gritando? Ela sabe, disse ele. Helena sabe sobre nós. O rosto de Vitória ficou branco. O quê? Ela tem gravações de provas. Ela entrou com algum tipo de reconvenção com tudo. Vitória olhou para mim. Pela primeira vez desde que descobri o caso deles, deixei minha máscara cair. Deixei que ela visse a frieza nos meus olhos, o ódio. Você estava nos espionando, ela sussurrou. Estou documentando a verdade, corrigi. Por quanto tempo? Desde que me escondi no banco de trás do carro do Aiden e ouvi vocês dois falando sobre mim, sobre o quão patética eu sou, o quão chata, como vocês mal podiam esperar para tirar tudo de mim e me deixar sem nada. Vitória levou as mãos à boca. Meu Deus! Sim, meu Deus! Tomei um gole do meu chá. Mas você estava certa sobre uma coisa. Você merece um Oscar. Sua atuação foi incrível. A irmã amorosa, a convidada da Casa Grata, tudo isso enquanto você dormia com meu marido e planejava destruir a minha vida. Helena, eu posso explicar. Por favor, não faça isso. Já ouvi o suficiente das suas mentiras. Aiden deu um passo à frente. Olha, claramente te machucamos, e eu sinto muito, mas essa sua vingança não vai te fazer se sentir melhor. Você tem razão, concordei. Mas vai fazer você se sentir pior. E sinceramente, isso já basta para mim. O que você quer? Perguntou ele. Quer a casa, o dinheiro? Tudo bem, fique com ele. Só deixe essa coisa de criminoso de lado. Coisas criminosas? Não se faça de bobo. Seu advogado está ameaçando ir à polícia por causa das contas. Ah, você quer dizer a fraude, a falsificação, o desfalque, essas coisas criminosas? Eu não desviei dinheiro. Você usou fundos da empresa para viagens pessoais. Isso é apropriação indébita. Você falsificou minha assinatura em documentos legais. Isso é falsificação. Você escondeu bens conjugais e criou provas falsas para o tribunal. Isso é fraude. E você pagou pessoas para mentirem sob juramento. Isso é suborno por perjúrio. Devo continuar? Aiden e Vitória trocaram olhares aterrorizados. O que você quer? Vitória perguntou baixinho. Nos punir? Nos arruinar? Isso vai te fazer feliz mesmo? Olhei para ela. Olhei de verdade. Minha irmãzinha feliz, nada me fará feliz. Você destruiu isso. Mas ver você enfrentar as consequências, ver você perder tudo como planejou fazer comigo. Isso vai ser gratificante. Sou sua irmã, disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua única família. Você deixou de ser minha irmã no dia em que se mudou para minha casa com a intenção de seduzir meu marido. Deixou de ser família quando mentiu sobre estar falida enquanto tinha dezenas de milhares no banco. Deixou de ser importante para mim quando ouvi você rindo de como eu sou patética. Eu não quis dizer essas coisas. Sim, você fez. Você também escreveu no seu diário. Eu li tudo. Cada palavra cruel, cada mentira, cada momento em que você se parabenizou por me enganar. Vitória afundou no sofá, soluçando. Aiden ficou paralisado, com o rosto pálido. A audiência é daqui a 3 dias, eu disse. Sugiro que vocês dois contratem advogados. Bons advogados. Vocês vão precisar deles. Passei por eles, subi as escadas e me tranquei no quarto de hóspedes. Atrás de mim, ouvi os soluços de Vitória e os telefonemas frenéticos de Aiden, e não senti nada.
Nada além de uma satisfação fria e clara. A audiência estava marcada para sexta-feira de manhã, às 10 horas. Eu usava um terno azul marinho conservador, cabelo preso para trás e maquiagem mínima. Eu parecia profissional, estável e calma. Aiden apareceu com seu advogado e 2 associados. Ele parecia péssimo, abatido, como se não tivesse dormido bem. Vitória não estava lá. Ela não era parte do divórcio, apenas minha irmã, minha traidora, mas ainda não estava legalmente envolvida. A juíza era a mesma que havia concedido a audiência de emergência. A juíza Catherine Rives, de 60 e poucos anos, com olhar aguçado e sem rodeios. Vamos começar, disse ela. Senhor Whitmore, o senhor entrou com um pedido de divórcio alegando a instabilidade emocional de sua esposa e solicitou a maioria dos bens do casal. Isso está correto? Sim, meritíssimo, disse o advogado de Aiden. E senhora Castellano, a senhora entrou com uma reconvenção contestando essas alegações e apresentando evidências de fraude e ocultação de ativos. Correto. Sim, meritíssimo, disse Patrícia. Revisei ambos os documentos. Também revisei as provas apresentadas pela senhora Castellano, todas as 60 páginas. A juíza Rives olhou para Aiden por cima dos óculos. Senhor Whitmore, o senhor falsificou a assinatura da sua esposa nos documentos do empréstimo? Meritíssimo, eu posso explicar. Essa é uma pergunta de sim ou não. O advogado de Aiden sussurrou algo para ele. Aiden engoliu em seco. Sim, mas você transferiu sistematicamente bens conjugais para contas exclusivamente em seu nome? Sim, mas eu era o ganha-pão principal. Você criou evidências falsas da suposta instabilidade emocional de sua esposa? Meritíssimo, se eu pudesse, sim. O juiz Rives recostou-se. O senhor pagou 3 pessoas para prestarem falso testemunho sobre o comportamento da sua esposa? Silêncio. Senhor Whitmore. Eu sim. A juíza olhou para ele com indisfarçável desgosto. Nos meus 23 anos de magistratura, já vi muitos divórcios feios, mas agora ela balançou a cabeça. Este é um dos casos mais flagrantes de fraude que já vi. Ele se virou para mim. Senhora Castellano, a senhora está solicitando a divulgação completa de todas as contas, a restauração integral dos bens conjugais e a participação majoritária nos bens como indenização por fraude. Isso está correto? Sim, meritíssimo. Você também está solicitando que este tribunal encaminhe este caso ao promotor distrital para investigação criminal. Sim, meritíssimo. Ela assentiu. Pedido atendido. Todos eles. Aiden se levantou. Meritíssimo, por favor, sente-se, senhor Whitmore. Ainda não terminei. Ele se sentou. O tribunal conclui que você se envolveu em fraude sistemática contra sua esposa. Você transferirá imediatamente todos os bens ocultos de volta para contas conjuntas. Você fornecerá a divulgação completa de todas as contas financeiras, participações e bens. Você se submeterá a uma perícia contábil de todas as finanças conjugais, e a senhora Castellano receberá 65% de todos os bens conjugais como indenização pela fraude. Meritíssimo, isso não é justo. Justo? A voz do juiz Rives poderia ter cortado o vidro. Você roubou sistematicamente da sua esposa. Falsificou documentos legais. Criou provas falsas e subornou testemunhas. E está me falando de justiça. O advogado de Aiden colocou a mão em seu braço, silenciando-o. Além disso, continuou o juiz, ordeno que você desocupe imediatamente a casa conjugal. A senhora Castellano manterá a posse exclusiva até a dissolução final. Você tem 48 horas para retirar seus pertences pessoais. Para onde eu devo ir? Isso não é problema do tribunal. Você deveria ter pensado nisso antes de cometer fraude. Ele se virou para Patrícia. Advogada, por favor, forneça ao tribunal os nomes dos indivíduos que o senhor Whitmore subornou para prestar falso testemunho. Encaminharei esses casos para investigação também. Sim, meritíssimo. Quanto ao divórcio em si, este tribunal defere o pedido de dissolução da senhora Castellano, alegando adultério e fraude. O casamento é dissolvido com efeito imediato. Senhor Whitmore, o senhor tem 30 dias para cumprir todos os requisitos de divulgação de bens. O não cumprimento resultará em acusações de desacato. Entendido? Sim, meritíssimo, disse Aiden calmamente. Ótimo. Esta audiência está encerrada. Ela bateu o martelo. Estava tudo acabado. Eu tinha vencido. Do lado de fora do tribunal, Aiden tentou se aproximar de mim. Patrícia se interpôs entre nós. Minha cliente não deseja falar com você. Helena, por favor, me dê só um minuto. Olhei para ele. Este homem que eu amava. Este homem em quem eu confiava. Este homem que me destruiu. Você não tem nada a dizer que eu queira ouvir, eu disse. Desculpe.
Sei que você não acredita em mim, mas eu acredito. Nunca quis que isso chegasse tão longe. Você falou sério. Você planejou tudo por 3 anos. Só não esperava ser pego. O que acontece comigo agora? Depende do promotor. Mas se eu fosse você, contrataria um bom advogado de defesa criminal. E a Vitória, como fica? Você vai atrás dela também? Sim, ela é sua irmã. Ela era minha irmã. Agora ela é apenas alguém que me traiu. Virei-me para Patrícia. Estou pronta para ir. Nós fomos embora, deixando Aiden sozinho e destruído nos degraus do tribunal. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos dias todos sabiam. Meus colegas, meus amigos, os sócios de Aiden, o empregador de Vitória. A reação foi dividida. Algumas pessoas me apoiaram, horrorizadas com o que Aiden e Vitória haviam feito, oferecendo compaixão e ajuda. Outras acharam que eu tinha ido longe demais, que eu estava sendo vingativa, que eu deveria ter me divorciado dele discretamente e seguido minha vida. Não me importava o que eles pensavam. Os sócios de Aiden entraram em contato comigo uma semana após a audiência. Queriam me conhecer. Nos encontramos em um café no centro da cidade. 2 homens na faixa dos 50 anos, Robert Arthur e Michael Torres, sócios de Aiden em sua empresa de consultoria financeira. Senhora Castellano, disse Robert. Obrigado por nos receber. O que você quer? Queremos nos desculpar. Não tínhamos ideia do que Aiden estava fazendo. A fraude, o desfalque. Você não sabia que ele estava usando fundos da empresa para viagens pessoais. Eles trocaram olhares. Sabíamos das viagens. Ele alegou que eram para desenvolvimento de clientes. Não tínhamos motivos para duvidar dele. Até agora. Até agora, concordou Michael. Fizemos nossa própria auditoria. Aiden vem desviando dinheiro da empresa há pelo menos 2 anos, provavelmente mais. Estimamos algo em torno de $200 mil. Assobiei baixinho. É muita coisa. Estamos apresentando queixa, disse Robert. Queríamos que você soubesse, caso isso afete o seu caso. Não dói, eu disse. Também queríamos lhe oferecer algo, disse Michael. Aiden é dono de 40% da empresa. Considerando que ele provavelmente irá para a prisão, precisará vender a parte dele. Gostaríamos de lhe oferecer isso primeiro. Pisquei. Você quer que eu compre uma parte da empresa? Sabemos que você tem um acordo financeiro a caminho e tem uma ótima cabeça para negócios. Nós o investigamos. Você é inteligente, capaz e claramente meticuloso. Alguém como você seria útil para nós. Sou professor de literatura. Você é. Você poderia ser dono de um negócio. Pense nisso. Pensei por uns 5 segundos. Não, obrigada. Agradeço a oferta, mas não tenho interesse em ficar presa a nada que o Aiden tenha tocado. Eles assentiram, compreendendo. Justo. A oferta permanece válida se você mudar de ideia. Depois que eles foram embora, sentei-me na cafeteria e pensei em quão longe Aiden havia caído. Seus sócios estavam apresentando queixa. Sua empresa estava falindo. Sua reputação estava destruída. Ótimo. Vitória me ligou 3 dias depois da audiência. Não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Helena, sou eu. Sei que você não quer falar comigo. Não te culpo, mas preciso que saiba. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Nunca quis te machucar tanto. Fui egoísta e cruel, e não mereço seu perdão. Mas sou sua irmã. Somos do mesmo sangue. Somos tudo que nos resta da nossa família. Por favor, fale comigo. Me dê uma chance de explicar, de me desculpar direito. Por favor. Apaguei a mensagem de voz. Ela ligou várias vezes. Nunca atendi. Então ela apareceu na minha casa. A casa que agora era só minha. A casa que o Aiden tinha sido forçado a desocupar. Abri a porta e a encontrei na minha varanda com uma aparência horrível. Olhos inchados, cabelo bagunçado, sem maquiagem. O que você quer? Perguntei. Para se desculpar. Para explicar, para implorar pelo seu perdão. Eles se desculpam. Posso entrar? Não. Ela se encolheu. Helena, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas sou sua irmã, sua única família, e estou implorando. Por favor, não me exclua. Por favor, me dê uma chance. Você teve chances, milhares delas. Todos os dias, durante 3 anos, você teve a chance de dizer a verdade, de parar de me trair. Você escolheu não fazer isso. Eu estava apaixonado. Você foi egoísta. Há uma diferença. Você tem razão. Você tem toda a razão. Eu fui egoísta. Eu sou egoísta, mas posso mudar. Eu posso ser melhor. Só não me tire da sua vida. Por favor. Olhei para ela chorando na minha varanda, implorando por perdão. Não senti nada. Adeus, Vitória, disse eu e fechei a porta. Ela bateu. Helena, por favor, não faça isso.
Eu sou sua irmã. Eu fui embora. Por fim, ela foi embora. Nunca mais a vi. O promotor público apresentou acusações criminais contra Aiden 3 semanas após a audiência. Fraude, falsificação, apropriação indébita, suborno e perjúrio, todos crimes graves. Seu julgamento foi marcado para março, dali a 4 meses. Enquanto isso, ele estava em liberdade sob fiança, permanecendo sabe-se lá onde. Também apresentei queixa civil contra Vitória por seu papel na fraude, por sofrimento emocional e por alienação de afeto. Meu advogado me avisou que seria difícil ganhar. Ela não falsificou nada, nem escondeu bens diretamente. Seu envolvimento foi principalmente por apoio moral. Então falamos sobre isso, sobre como ela o encorajou, o ajudou, se beneficiou disso. Podemos tentar, mas não criem muitas expectativas. Eu não me importava se ganhávamos ou perdíamos. Eu só queria que Vitória tivesse que encarar o que tinha feito publicamente no tribunal, sob juramento. Eu queria que ela sofresse. O julgamento criminal de Aiden começou em março. Não fui obrigado a testemunhar, mas compareci todos os dias, sentei-me na galeria e observei-o se contorcer. O promotor expôs o caso metodicamente. As assinaturas falsificadas, as contas ocultas, as testemunhas subornadas, tudo apoiado pelas provas que eu havia fornecido. A defesa de Aiden foi fraca. Basicamente, ele alegava que era o principal ganhador e, portanto, tinha o direito de administrar os bens. Seus métodos, embora pouco ortodoxos, não eram criminosos. O júri não acreditou. Eles deliberaram por 3 horas. Chegaram com veredictos de culpado em todas as acusações. Aiden empalideceu ao ouvir o veredito. Seu advogado colocou a mão em seu ombro. A sentença foi marcada para 2 semanas depois. Eu também compareci. O juiz, diferente do juiz do divórcio, mas igualmente indiferente, condenou Aiden a 5 anos de prisão federal, 3 anos por fraude e peculato, mais 2 por perjúrio, além de restituição integral a mim e aos seus sócios. Sr. Whitmore, o senhor ocupava uma posição de confiança, disse o juiz. Como consultor financeiro, as pessoas confiavam em seu dinheiro. Como marido, sua esposa confiou a vida a você. O senhor traiu essa confiança sistematicamente e sem remorso. Esta sentença reflete a gravidade dos seus crimes. Aiden foi levado algemado. Ele olhou para trás uma vez, seus olhos encontrando os meus na galeria. Não desviei o olhar, não demonstrei emoção, apenas o observei desaparecer pela porta que levava às celas. Sumiu. O julgamento civil contra Vitória estava marcado para maio. Mas, 2 semanas antes do início, o advogado dela entrou em contato com o meu. Vitória queria chegar a um acordo. Quanto? Perguntei a Patrícia. Ela está oferecendo $20.000. É basicamente tudo que ela tem. Peg. Tem certeza? Talvez consigamos mais se formos a julgamento. Não quero mais nada. Quero que ela fique quebrada e arruinada. Leve tudo que ela tem. Fizemos um acordo. Vitória me pagou $20.000. Todas as suas economias. Ela também teve que vender seu apartamento para cobrir as despesas legais. Ela se mudou de estado. A última notícia que tive foi que ela estava trabalhando no varejo no Arizona, vivendo de salário em salário. Exatamente o que ela havia planejado para mim. Já faz 1 ano que descobri o caso. 1 ano desde que meu mundo acabou e se reconstruiu em algo mais frio e duro. Consegui tudo o que queria. A casa, o dinheiro, meu marido na prisão, minha irmã arruinada, justiça, vingança, Vitória. Mas não parece Vitória. Parece vazio. Eu ainda moro na casa. Redecorei tudo. Móveis novos, tinta nova, tudo novo. Tentei apagar as memórias, mas elas ainda estão lá, espreitando nos cantos, escondidas nas sombras. Eu ainda dou aulas na faculdade. Meus colegas sabem o que aconteceu. Todo mundo sabe, mas não mencionam. Apenas me lançam olhares solidários e evitam perguntas sobre minha vida pessoal. Eu ainda vou à academia. Ainda luto boxe com o Tommy. Você se vingou, ele disse uma vez. Está se sentindo melhor? Não. Não pensei assim. Valeu a pena? Ele deu de ombros. Não cabe a mim dizer. Você fez o que achou que tinha que fazer. Penso muito nisso. Se valeu a pena, se eu deveria ter simplesmente ido embora, pedido o divórcio discretamente, seguido minha vida. Mas então me lembro deles naquele carro. Das risadas, da crueldade, da completa falta de remorso. E sei que fiz a escolha certa. Eles tentaram me destruir. Eu os destruí primeiro. Isso não é vitória. Isso é sobrevivência. Recebi uma carta do Aiden no mês passado, enviada de uma prisão federal. Quase não a abri, quase a joguei fora, mas a curiosidade falou mais alto. Querida Helena, não espero que você leia isso. Não espero perdão. Eu só precisava escrever. Sinto muito.
Sei que essas palavras não significam nada vindas de mim. Sei que destruí qualquer credibilidade que eu já tive, mas elas são verdadeiras. Fui cruel com você. Imperdoavelmente cruel. Menti. Traí. Roubei. Tentei te destruir só para facilitar minha vida. Não há desculpa para isso. Nenhuma justificativa. A prisão te dá muito tempo para pensar, para refletir sobre a pessoa que você se tornou. Não gosto do que vejo. Não gosto de quem eu era. Você merecia algo melhor. Merecia um marido fiel, um parceiro que te valorizasse. Em vez disso, você me ganhou. E Vitória, espero que tenha encontrado a felicidade. Espero que tenha seguido em frente. Espero que sua vida seja tudo o que você queria que fosse. Espero que tenha se perdoado por tudo que acha que fez de errado, porque não fez nada de errado. Tudo isso foi culpa minha. Sinto muito, Aiden. Li a carta 3 vezes, depois a queimei, e a vi virar cinzas na minha lareira. Palavras são baratas. Desculpas são fáceis, especialmente quando você está na prisão, sem nada além de tempo para pensar nos seus erros, mas elas não desfazem o dano. Não curam as feridas. Não trazem de volta a mulher que eu costumava ser. Aquela mulher se foi para sempre. Morta no banco de trás de uma BMW, ouvindo seu mundo ruir. E em seu lugar está alguém que mal reconheço. Alguém duro, frio e solitário. Ganhei a guerra. Mas me perdi no processo. E não sei como trazê-la de volta. É terça-feira à noite. Estou sentado no meu deck assistindo ao pôr do sol. Taça de vinho na mão. A brisa do mar traz o cheiro de sal e algas marinhas. Vendi a casa no subúrbio há 6 meses. Não aguentava mais. Muitos fantasmas, muitas lembranças. Comprei um pequeno chalé na praia. Sou só eu aqui. Quieta, em paz, solitária. Tenho 39 anos agora. Continuo ensinando, continuo lutando boxe, continuo vivendo as coisas da vida. Continuo vazia por dentro. Aiden sai em 4 anos. 3 por bom comportamento. Às vezes me pergunto o que ele fará quando for solto. Para onde irá, quem será, não me importa. Ele está morto para mim. Um fantasma, uma lembrança de uma vida diferente. Vitória tentou entrar em contato comigo uma vez, há cerca de 6 meses, e enviou uma carta para o meu trabalho. Não espero perdão. Só quero que saiba que penso em você todos os dias, que me arrependo de tudo, que sinto muito. Sei que pedir desculpas não é suficiente. Sei que nada jamais será suficiente, mas eu precisava dizer: você foi a melhor irmã que alguém poderia ter pedido. E eu destruí isso. Eu destruí a gente. Eu destruí você. Espero que esteja feliz. Espero que tenha encontrado paz. Eu te amo. Sempre amarei, mesmo sem ter o direito de amar. Vitória. Não respondi. Apenas arquivei a carta junto com todas as outras evidências da traição. Algumas feridas não cicatrizam. Algumas traições não são perdoadas. Esta é uma delas. O Dr. Morrison, meu terapeuta, me perguntou recentemente se eu me arrependia de alguma coisa. Sobre o que? Perguntei. Sobre como você lidou com tudo. A vingança, os julgamentos, tudo isso. Pensei nisso. Pensei mesmo. Não, finalmente disse. Não me arrependo de tê-los feito enfrentar as consequências. Eles mereceram isso. Mas me arrependo do que isso me custou. Quem eu me tornei? Quem eu tive que me tornar para sobreviver a isso? Em quem você se tornou? Alguém de quem não gosto muito. Você pode se tornar outra pessoa? Alguém de quem você gosta? Não sei. Talvez um dia. Isso é progresso? Ela disse gentilmente. É mesmo? Eu não sei. Não sei mais nada. Sei que não sou a mulher ingênua que entrou naquele carro com macarrão caseiro e o coração cheio de amor. Sei que não sou a mulher destruída que ficou sentada no estacionamento chorando, ouvindo sua vida acabar. Sou alguém novo, alguém mais duro, alguém que sabe que o amor pode ser uma mentira e que a família pode ser sua pior inimiga. Alguém que aprendeu que às vezes a única pessoa com quem você pode contar é você mesmo. Está melhor? Está pior? Não sei. Tudo que sei é que sobrevivi. Tentaram me destruir e eu sobrevivi. Eu lutei. Eu venci. Eu sobrevivi. E talvez um dia isso seja suficiente. O sol já se pôs. O céu está ficando roxo e alaranjado. As estrelas estão começando a aparecer. Termino meu vinho, levanto-me e entro. Amanhã eu acordo. Vou trabalhar. Dou minhas aulas. Vou para a academia. Volto para casa. Repito. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, sobrevivendo. Não vivendo. Ainda não, mas sobrevivendo. E talvez seja tudo o que eu possa pedir agora. Talvez um dia eu aprenda a viver novamente, a confiar novamente, a amar novamente. Mas não hoje. Hoje estou apenas sobrevivendo. E isso basta.
Passado para ser ponto. Esta é a história de como descobri a traição do meu marido e da minha irmã, e como os destruí. Não é uma história feliz. Não há heróis aqui. Não há redenção, não há cura, apenas vingança. Uma vingança calculada e brutal. E a mulher que ficou para trás. Eu vazia, sozinha, vitoriosa, mas viva, ainda viva. E às vezes, nos momentos mais sombrios, digo a mim mesma que basta. Que sobreviver basta. Que justiça basta. Mesmo quando parece nada, mesmo quando a vitória tem gosto de cinzas, mesmo quando a vingança me deixa mais destruído do que a traição jamais fez, eu sobrevivi e os fiz pagar. E isso tem que ser o suficiente porque é tudo que eu tenho.